vocês aqui a aula do professor Paulo Deloroso. Ele é um especialista nessa área aqui de legislação também, né? Apesar dele ser supervisor de escola, já foi diretor regional, é assessor aí da Câmara de Vereadores de São Paulo. Então, tem uma bagagem muito grande aqui na área de educação. Vocês vão aproveitar muito com as aulas aqui do professor Paulo Deloroso, tá bom? Então, ele gravou aqui um piloto do ECA, para vocês terem uma ideia como é que ele vai trabalhar. Ao longo do curso, ele vai dando dicas o tempo todo de questões dissertativas, por exemplo, além dos simulados que ele vai trabalhar com vocês e todos os demais professores que irão fazer parte aí do nosso time. E aí a gente vai ter um professor especificamente para trabalhar a redação dentro dessa especificidade do concurso. É em cima do edital que a gente vai trabalhar todas as especificidades aí que serão solicitadas por isso. Fiquem tranquilos que nós teremos aqui um curso extremamente robusto para esse concurso aí, tão importante que vocês irão fazer aí para obter aí, conseguir o cargo tão almejado. Então, vamos nessa então? Então vamos à aula aí do professor Paulo Deloroso, para vocês perceberem como que ele vai trabalhar e como que é o estilo de trabalho dele. Legal? Vamos nessa então? Vamos lá, Pro. Manda aí pra gente. Então, pessoal, já tomaram aquele cafezinho, pensaram um pouquinho sobre a primeira aula do Estatuto da Criança e do Adolescente? Tem mais um pouco aqui de coisas importantes para que a gente possa pensar juntos, estudar, ficar bem preparados para a prova. Separei para vocês mais alguns pontos aí. Aqui nesse painel que eu trago para vocês, tem aqui um comparativo entre a Constituição e a LDB. Isso é bastante bacana, é um painel que eu recomendo a vocês para o estudo, para vocês separarem aí. É o que aponta no artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente e exatamente aquilo que você também encontra um respaldo nas demais legislações aí. Isso é super importante, é um painel obrigatório para quem está estudando. O que diz o artigo 54, né? Que tem que ser assegurado, dever do Estado assegurar a criança ou adolescente, né? O que vamos ter aí? Primeiro, ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Na Constituição, nós vamos ter redação super parecida, só que definindo faixa etária, olha só. Educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, você já estudou, inclusive na LDB, né? Assegurado, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. 2. A progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Aqui nós já encontramos, né? Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Tá? 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso, igualmente, nós temos nas demais legislações. 4. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. O que é que nós vamos encontrar? Né? Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 anos de idade. Tá? 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. 7. Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, que também nós vamos encontrar lá na LDB, né? Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. É só para lembrar que é um avanço aí no sentido de o Estado assegurar mais direitos e melhores condições para os estudantes. Né? Então, esse painel muito bom para você estudar. No artigo 55, aos pais e responsáveis, qual é a obrigação que eles têm? Eles têm que matricular os filhos na rede regular de ensino, então isso é obrigatório, né? Evidentemente naquela faixa em que há obrigatoriedade, vocês viram lá, dos 4 aos 17 anos. Os dirigentes de estabelecimento de ensino têm obrigação de quê?
comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares, é evidente, né? E os elevados níveis de repetência. Então, esses 3 pontos aqui cabem a nós, educadores, na escola. E o pai matricular, pais ou responsáveis, né? O poder público também estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, de modo que a gente consiga incluir mais, né? Coloque os adolescentes que passam por exclusão, que eles voltem à escola, sejam respeitados e possam ser incluídos. No processo educacional, o que deve acontecer? Respeitar os valores, né? Então, valor cultural, artístico, histórico, do contexto de vida das crianças e dos adolescentes, sem discriminação, né? E que, ao mesmo tempo, eles tenham a garantia de acesso às mais variadas fontes de cultura, né? A ideia é que eles não sejam discriminados e que tenham acesso ao mais amplo repertório. No artigo 59, os municípios, com apoio dos estados da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaço para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e juventude. Então, tudo focado em políticas propostas para as crianças e para os adolescentes aqui. Em relação à profissionalização, o que é que nós vamos encontrar? Uma questão de pouca exploração em prova, mas, de repente, vamos perguntar alguma coisa, né? É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, tá? Isso é importantíssimo aqui, ó. Quem tem menos de 14 anos não pode estar submetido a trabalho. E mesmo nessa faixa de idade, só na condição de aprendiz. Na Constituição, o que nós vamos encontrar? Lá no seu artigo 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 anos, de qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Isso é importante. Em relação ao trabalho também, quando que é vedado o trabalho para criança e adolescente? Nos casos de trabalho noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e 5 horas da manhã do outro dia, na madrugada. O trabalho perigoso, insalubre ou penoso. Trabalho realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. E o trabalho realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Não pode deixar de estudar para trabalhar. Então, esses 4 itens aqui cercam a ideia de que é possível trabalhar, é possível ocupar função de aprendiz, porém, nessas condições, jamais. Então, o adolescente tem direito à profissionalização e à proteção, de modo que ele seja entendido sempre como pessoa em desenvolvimento e que essa capacitação seja adequada aí nas relações do mercado de trabalho que temos. Outro ponto importante aqui, para a gente dar uma encerradinha aqui, fazer mais um outro intervalo, no tocante à exposição, as coisas a que jovens, as crianças e adolescentes podem ou não ser expostos. Então, emissoras de rádio e TV somente exibirão no horário recomendado para o público infanto-juvenil programas com finalidades educativas. Aquela história de apresentar a faixa etária e que tipo de situação tem naquela atração. Revistas e publicações contendo material impróprio tem que estar lacrado numa embalagem. E as revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, de tabaco, de armas e munições e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Muito importante isso daí, gente. Bom, mais um pouquinho de reflexão que a gente pôde fazer, mais alguns pontos importantes para você estudar. E agora preciso tomar uma água, fazer um intervalinho e a gente depois vê mais um terceiro e último bloco só sobre assuntos do Estatuto da Criança e do Adolescente, assunto que para você que está estudando, tenho certeza que está sendo
muito importante e vai te ajudar a ficar preparado para a prova. Até já!